Opa! Provavelmente a maioria de vocês não sabe, mas se tem algo que eu gosto bastante são de RPGs. E isso vai desde RPG de mesa ou até mesmo nos videogames, onde eu já joguei diversos sistemas com diferentes propostas e conceitos, mas um deles se destacou bastante nos últimos anos, que é a Ordem Paranormal. E com o lançamento do jogo Enigma do Medo, que se passa no universo de Ordem Paranormal, eu decidi trazer um vídeo falando sobre esse universo até para servir como uma introdução e contexto para aqueles que têm interesse no jogo, mas não acompanham o RPG em si. Mas bem, o que é Ordem Paranormal? Ordem Paranormal começou como um projeto do streamer Selbit em 2020, onde ele reuniu alguns de seus amigos que também trabalham produzindo conteúdo para a internet para jogar um sistema de RPG e transmitir o jogo ao vivo em live. Inicialmente utilizando de uma adaptação de outro sistema de RPG, mas o projeto acabou dando tão certo que Selbit acabou organizando uma segunda temporada, nomeada de Ordem Paranormal: O Segredo na Floresta, que teve ainda mais sucesso, trazendo também muitas novidades como a base para o que viria a se tornar o sistema oficial de Ordem Paranormal como RPG, e o mapa interativo, que também será utilizado e aprimorado nas próximas temporadas, onde atualmente Ordem possui um total de 4 temporadas e 2 spin-offs, que contam histórias paralelas da linha do tempo principal. E a cada nova temporada, o sistema é aperfeiçoado, não só isso, como seu universo é cada vez mais desenvolvido. E aproveitando que eu falei dele, vamos falar sobre o universo de Ordem Paranormal e a sua temática. Ordem tem foco na investigação de eventos paranormais, utilizando desde fenômenos sobrenaturais a monstros e grupos que interagem com esse meio, tendo obviamente muita influência do terror. Com Ordem utilizando muito da investigação, afinal esse é o foco, onde os jogadores terão que investigar e solucionar algum problema envolvendo o paranormal. Principalmente nas primeiras temporadas, onde a investigação era o principal foco, com as temporadas seguintes tendo mais desenvolvimento no próprio sistema, consequentemente passando a ter mais desenvolvimento no combate e uso do paranormal em si. Mas ainda obviamente mantendo muito do uso da investigação, possuindo até mesmo suplementos recentes ao sistema do RPG, que dão mais destaque para o terror e a sobrevivência dos jogadores em meio à investigação, tendo menos foco no combate e nas outras mecânicas em si. Falando agora um pouco mais sobre o paranormal em si, em Ordem o paranormal não vem para o nosso mundo de forma natural, com o universo de Ordem sendo separado em duas partes, sendo uma delas a realidade, que seria o nosso mundo, e a outra conhecida como o outro lado, que seria uma espécie de outro plano onde vem o sobrenatural, sendo ele trazido para o nosso mundo através de pessoas ou fenômenos extremamente raros que enfraquecem a membrana, que seria uma barreira que separa a realidade do paranormal, com o mesmo sendo alimentado pelo medo das pessoas. Medo esse que ajuda a fortalecer o paranormal e enfraquecer a membrana, onde quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre o paranormal e consequentemente mais medo dele, mais forte o paranormal fica. Com as próprias criaturas desse universo recebendo formas com base em lendas ou mitos de terror. Por exemplo, se muitas pessoas ouvem falar sobre a lenda do Saci e começam a ter medo dele, pode vir a criar uma criatura paranormal com características similares ao Saci. E não, por mais que eu tenha usado ele como exemplo, infelizmente o Saci não existe oficialmente como uma criatura em Ordem Paranormal. Mas pelo visto existe um suplemento não oficial que trouxe ele como uma criatura para o sistema. Então sim, se você quiser, você pode ter uma boss fight contra o Saci em uma mesa de Ordem. Mas além disso, cada criatura paranormal vai possuir características vindas de um dos elementos paranormais, com Ordem possuindo um total de 5 elementos que estruturam a base do paranormal e os diferenciam, com cada elemento possuindo suas próprias características e conceitos, que irão afetar tanto as suas criaturas quanto os seus rituais, sendo eles o elemento do conhecimento, que está envolvido com a consciência, descobrir, entender e aprender, tendo características como uma coloração amarela ou dourado, com suas criaturas e rituais tendo mais foco em afetar a mente humana. Em segundo, o elemento da morte, que tem mais foco para o tempo e deteriorização, tendo características de cores mais pretas e cinzas, além de estarem ligados com a manipulação temporal e a decomposição de matéria orgânica. Em terceiro, o elemento do sangue, que está ligado mais com a dor e manifestação de emoções intensas, com as suas criaturas e rituais estando intrinsecamente ligados com essas características, sendo o elemento mais agressivo entre os demais. Em quarto, nós temos o elemento da energia, que é o elemento do caos, estando ligado com a tecnologia e, obviamente, a energia, sendo o elemento mais imprevisível, instável e em constante mudança, com suas criaturas tendo características correspondentes. E por último, o elemento do medo, que é o mais misterioso entre eles, estando diretamente ligado com a membrana e a essência do paranormal, sendo muitas vezes manifestado ou representado junto de uma névoa. E entender os elementos não serve só para entender as divisões do paranormal e suas criaturas, mas também os rituais, que são a forma como seres humanos interagem com o paranormal, sendo uma forma de invocar poderes do outro lado para a realidade, sendo comumente utilizados por aqueles conhecidos no universo como ocultistas, pessoas que utilizam o paranormal ao seu favor através dos rituais. Sendo eles também a forma mais comum de se trazer o paranormal para a realidade, onde eles podem atuar sozinhos ou em grupos, com atualmente a própria ordem possuindo ocultistas entre seus membros, que utilizam o paranormal para afetar o próprio paranormal. E aproveitando que eu enfim falei sobre eles, vamos falar sobre a Ordem em si. Em Ordem Paranormal, os jogadores normalmente irão fazer parte da Ordo Realitas, um grupo secreto brasileiro que investiga e lida com o paranormal, possuindo diferentes membros que tiveram algum contato com o paranormal e por conta disso aceitaram se unir à Ordem.
tendo desde pessoas especializadas em combate, tecnologia, saúde ou o próprio paranormal, como é o caso dos ocultistas que eu já citei antes. Não só isso, como a Ordem também possui aliados de outros grupos que também lidam com o paranormal. Por exemplo, os Hellhunters, que são um grupo dos Estados Unidos de ex-membros da SWAT que sobreviveram a um incidente paranormal e desde então decidiram lutar contra o mesmo. A família Leone, que é uma família italiana poderosa, extremamente rica, que é dona da maior rede de frigoríficos da Itália, mas que utilizam de seus negócios como fachada para as bases operacionais de investigação paranormal. E a Obscureté, uma antiga ordem francesa que atua em Paris, mais especificamente lidando com manifestações paranormais advindas das catacumbas parisienses, onde haveria uma maior fragilidade da membrana. Mas o universo de Ordem não possui apenas facções que lutam contra o paranormal, tendo grupos como, por exemplo, a Seita das Máscaras, um grupo que não busca exatamente se opor ao paranormal, mas sim manter um equilíbrio entre a realidade e o outro lado, já chegando a lutar ao lado da Ordem em prol de seus interesses em comum, sendo um grupo que ainda demonstra uma certa neutralidade nesse meio. Mas, obviamente, também existem aqueles que buscam se opor à ordem e utilizar do paranormal ao seu bel prazer, utilizando do sobrenatural para espalhar o caos e atingir os seus objetivos deturpados, onde esses normalmente já estarão em um estado de total insanidade ou sendo influenciados por alguma entidade do paranormal. Que, para você que não sabe, em Ordem cada elemento do paranormal possui uma relíquia, que representa a total manifestação desse elemento na realidade, onde aqueles que possuírem uma relíquia passam a ser de forma consciente o seu representante como uma entidade, sendo alguns deles a Magistrada, que é a portadora da relíquia de conhecimento e a líder da Seita das Máscaras, o Anfitrião, que é o portador da relíquia de energia que busca se divertir criando jogos caóticos e enigmáticos para brincar com a mente dos seus jogadores, ao mesmo tempo que entretém a si e aos seus seguidores. Mas as relíquias não necessariamente precisam ter um portador. Por exemplo, a Relíquia da Morte se encontra em um local conhecido como Santo Berço, que seria um lugar que manifesta o elemento da morte dentro da realidade, criando uma espécie de espaço paranormal dentro da realidade sem a necessidade de um portador em si. E toda a existência desses diferentes grupos, regras e entidades ajuda muito a expandir o universo de Ordem Paranormal, criando não só uma noção da sua escala, mas também ajudando a torná-lo mais palpável e criando mais opções de se explorar para aumentá-lo ainda mais. Sempre trazendo maior liberdade para o RPG, permitindo que seus jogadores criem suas próprias histórias dentro desse universo com mais facilidade. Além dos próprios fãs que sempre produziram e compartilharam conteúdo sobre, desde suplementos não oficiais que trazem novas mecânicas do RPG, histórias originais para campanhas, ou até mesmo sites para facilitar a experiência dos jogadores, como é o caso do próprio Chris. Um site criado para facilitar a produção de personagens e campanhas dentro de Ordem, sendo um grande exemplo do quão engajados são os fãs de Ordem Paranormal para com o universo e seu próprio RPG. E se você ficou interessado em Ordem Paranormal, eu recomendo fortemente que você tente jogar o RPG, mas se não, vocês também podem assistir as temporadas anteriores, que estão inteiramente disponíveis no YouTube, tanto as temporadas principais quanto os spin-offs, que contam a história desse universo ao mesmo tempo que o desenvolvem e utilizam do RPG como sua forma narrativa, trazendo uma experiência muito divertida que pode atrair muitas pessoas para o RPG, tendo ao meu ver o seu único ponto negativo, que é o que mais distancia o seu possível público, que é o tempo de duração de cada episódio, que quem acompanha já sabe que são bem longos, afinal eles são feitos em live e cada sessão de RPG exige bastante tempo. Mas caso prefira, a primeira temporada inteira também possui uma adaptação em formato de HQ, sendo mais uma opção de se introduzir ao universo ou ter uma visão diferente ou mais atualizada dos acontecimentos da primeira temporada, que se diferencia mais das outras, já que naquela época ninguém poderia esperar que a Ordem Paranormal chegaria no nível que chegou hoje e o sistema era bem diferente. E por último, como possível introdução, nós temos também o mais recente jogo de Ordem Paranormal, que é Enigma do Medo, onde nós acompanhamos a história de Mia, uma personagem do universo de Ordem, que terá de investigar o desaparecimento de seu pai Veríssimo, o atual líder da Ordo Realitas, que sumiu em uma missão. Com o jogo tendo uma gameplay que utiliza de investigação, puzzles e combate em sua jogabilidade, trazendo muitas características do próprio RPG, sendo uma grande expansão do universo de Ordem e um grande presente para os fãs, mas que também pode servir como uma porta de entrada para muitas pessoas, onde mesmo que você não acompanhe Ordem Paranormal, você pode se divertir com o jogo e se introduzir ao universo. Obviamente tendo uma referência ao conceito aqui e ali que você vai acabar perdendo, mas nada que chegue a atrapalhar a sua experiência com o jogo, já que ele foi feito tanto para aqueles que acompanham Ordem, quanto para aqueles que não acompanham. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero ter conseguido fazer uma boa introdução ao universo de Ordem Paranormal e atrair o seu interesse para o mesmo, seja para o jogo de Enigma do Medo ou para o próprio RPG. E se você veio até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Comente também o que você achou do vídeo, se eu deixei de trazer alguma informação que você considera importante sobre Ordem Paranormal, ou só comente o que você acha sobre Ordem como um todo. Por último, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto, ou que esteja precisando de uma introdução ao universo de Ordem. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.